Andrew Owen é fundador da Dynasty Ministries, diretor da Destiny College e pastor sénior na Destiny Church em Glasgow, na Escócia. Além de escrever muitos livros, ele supervisiona uma rede global de 1.200 novas igrejas pelo mundo. Andrew é casado e é pai de 5 filhos. Com a sua esposa, apresenta um programa de TV transmitido na Europa e em África, com milhões de espectadores. Receba com aplausos o pastor Andrew Owen. Boa tarde! Are you all wide awake? Vocês estão todos bem acordados? End of the day, but we're not finished yet. Já é o final do dia, mas nós não acabamos ainda. Give me an amen. Me dá um amém. I am inspired by Inspire. Eu estou sendo inspirado pela Inspire. What a great conference. I've been blessed already today with all the messages I've heard. Uau, que grande conferência. Eu já estou sendo muito abençoado por todas as mensagens que eu ouvi hoje. Been blessed when I visited Pastor Carlito's church and been around you guys. Eu fui abençoado também quando eu estive na igreja do pastor Carlito e por estar aqui com vocês. Even blessed when I met the translator. Fui abençoado conhecendo meu tradutor. God's doing a good thing. Deus está fazendo coisas muito boas. And we're talking about making disciples and healthy churches. Nós estamos falando sobre fazer discípulos e igrejas saudáveis. So, I'm going to describe a journey. Então, eu vou descrever para você uma jornada. And in this journey, there are things which are true both for healthy churches and disciples. E nessa jornada aqui que eu vou te contar há coisas que são verdade, tanto para fazer discípulos quanto para igrejas saudáveis. So it's kind of a story, so you got to listen carefully. Então é o tipo de história que você tem que ouvir com muito cuidado. And I'm calling this message Change or Die. E a mensagem é mude ou morra. Anybody want to die? Alguém aqui quer morrer? Everybody ready for change? Então estão prontos para mudar? So it's change or die, right? Então mude ou morra, ok? Multiple choice, change or die. São duas escolhas, mude ou morra. Somebody once said you cannot become what you're meant to be by remaining the way you are. Uma vez alguém disse, você não pode se tornar o que você deve ser, sendo quem você é hoje. And I am so pleased that the power behind us is greater than the task ahead of us. E eu sou muito grato porque o poder que está conosco é maior do que a tarefa que está à nossa frente. So it's change or die. Então mude ou morra. It's God's plan that we change. É o plano de Deus para nós para que mudemos. It's God's plan that you change. É o plano de Deus que você mude. It's God's plan that the church changes. É plano de Deus para que a igreja mude. We read in 2 Corinthians 3:18. A gente lê em 2 Coríntios 18. But we all with unveiled faces, looking as in a mirror at the glory of the Lord, are being transformed or changed into the same image from glory to glory. E todos nós que com a face descoberta contemplemos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. How many of you like change? Quantos de vocês aqui gostam de mudança? You just love change. Você Everything ama mudança. changes, you're just Tudo tem que happy. mudar e você está muito feliz. Most people like everything just the same. A maioria das pessoas gosta de tudo igual. We have Sue and I have been married 42 years this year. Agora, daqui a pouco, nós vamos estar casados há 44 anos. God blessed us with 5 sons. Deus nos abençoou com 5 filhos. They've all married a different nationality. E todos eles casaram com moças de diferentes nacionalidades. So our dining table is like the United Nations. Então a nossa mesa de jantar é como as Nações Unidas. We have 7 grandkids, 6 and under. Nós temos 7 netos, todos com 6 anos ou menos. And grandkids is God's reward to you for not murdering your own children. Netos é a recompensa de Deus para você por não assassinar seus filhos. When my grandkids come around, I've forgotten how much
energy you need for little kids. Quando os meus netos chegaram, eu esqueci quanta energia eu tive que gastar com os meus filhos pequenos. But the good thing is you can give them lots of sugar and send them home. Mas a boa notícia é que você pode dar um monte de açúcar para eles e mandar eles para casa. But sometimes Mas às vezes, change mudança is God instigated to get us moving. é a maneira de Deus de nos instigar a nos mover. And the disciple, when he comes to know Jesus, needs to understand he's on a permanent journey of change. E um discípulo, quando ele está numa jornada com Jesus, ele precisa entender que ele está num caminho de mudança constante e permanente. He can view that as a problem or he can view it as an adventure. Ele pode ver isso como um problema ou como uma aventura. I like to think we're on an adventure Eu gosto de with pensar God. que a gente está numa aventura com Deus. This year we've been 40 years in ministry, me and my wife. Este ano nós estamos há 40 anos no ministério, eu e minha esposa. And it's been an adventure with God. E foi uma aventura com Deus. But there's a verse I want to draw your attention to. Mas tem um versículo que eu gostaria de chamar a sua atenção para. Perhaps you know it already. Talvez você já o conheça, But it's Deuteronomy 32 verse 11. mas é Deuteronômio 32:11. And this is what it says. E é assim que diz: As the eagle Co- stirs up its nest, so stir I you up. como a águia que desperta sua ninhada e paira sobre seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levantando sobre elas. Now we know Deuteronomy was a message from Moses getting the people ready to move on into the promised land. Então a gente sabe que Deuteronômio é a história de Moisés preparando o povo para chegar à terra prometida. And so here's a word that comes from God. Então esta é a palavra que vem de Deus. As the eagle stirs up its nest, I stir you up. Assim como a águia constrói seu ninho, eu construo você. In Scotland, we have a beautiful bird called the golden eagle. Na Escócia, a gente tem um pássaro muito bonito que é chamado de águia dourada. It's a majestic bird. It's a beautiful bird. É um pássaro majestoso, muito bonito. It has a huge wingspan, E ele tem uma envergadura de asa muito grande. and it usually lives right on the edge of a cliff. E normalmente ele vive bem na beira dos penhascos. It builds a nest, which we call an eyrie, Ele constrói o ninho dele ali. and it will lay one egg, usually, sometimes two. E ele geralmente vai pôr apenas um ovo, talvez dois. Can you imagine that little baby eagle? The eaglet, he's born, he opens his eyes, and he's got the most incredible view in all the world. Você consegue imaginar um filhote dessa águia, assim que ele chega ao mundo, ele abre os olhos pela primeira vez, ele tem essa vista maravilhosa à frente dele. He can see for miles, Ele pode ver por quilômetros. and all he's got to do is squawk, E tudo que ele tem que fazer é squawk. and mum comes with some rabbit or food, E daí a mãe dele vem com comida para ele. and he eats it, E daí ele pode comer. and life is wonderful. E a vida é maravilhosa. When it gets cold at night, mum just sits on top of him. Quando fica frio durante a noite, a mãe dele vem e o aquece. But one day, Mas um dia, mum comes home a mãe volta para casa and looks at baby kind of funny e olha para o bebê de um jeito meio estranho and starts pulling the nest apart. e começa a destruir o ninho. Pulls the branches out. Ela começa a puxar os galhos. Can you imagine the baby? Você pode imaginar o que o bebê está Mum's pensando? gone crazy. Minha mãe ficou doida. What is she doing? O que ela está fazendo? Must be the time of the month. What's happening here? Tem sido assim há meses. O que está acontecendo aqui? And so the little baby edges backwards in the nest. Então o bebê começa a andar para trás no ninho. What is she doing? O que ela está fazendo? But she just continues to pull it apart. Mas ela continua destruindo. And then she takes another funny look at him, Então ela olha para ele novamente and without warning, e, sem aviso, pushes him over the ela edge. empurra ele da beirada. Can you imagine the shock? Você pode imaginar o choque? He's now hurtling to the ground, screaming. Agora ele está caindo até o chão, gritando. And mum comes and catches him and takes him back up. E daí a mãe dele vem, pega ele e leva ele lá para cima novamente. And he steps back from the edge. E daí ele sai de perto da beirada. And he thinks, oh my goodness, E ele pensa, ai meu Deus, we don't want that again.
Eu estou aqui de novo. And without warning, E sem aviso, it happens again. acontece mais uma vez. And again. E mais uma vez. And E again. de novo. Only there comes a moment where she doesn't catch him. Só que daí vai chegar um momento que ela não vai pegar ele. And he goes, ah! E ele vai... "Ah!" And finds he can fly. E finalmente ele pode voar. Discipleship is like that, throwing people off the edge. Discipulado é assim, você empurra as pessoas da beirada. Throwing them in the deep end. Throwing them in the deep end. Joga eles no fundo. I remember the story from the Gospels. Do you remember the story when Jesus is out with a huge Inspire conference in the fields? Eu lembro dessa história da Bíblia, talvez vocês se lembrem já dos Evangelhos, quando Jesus fez essa conferência Inspire gigante no campo. And he's preached and preached E and ele, preached e and ele preached. estava pregando, pregando e pregando, And eventually Andrew, the disciple Andrew, comes to Jesus. até que um ponto o discípulo André chega até Jesus. And he says to Jesus, Jesus, E ele diz para Jesus, Jesus, I have big compassion for all of these people. eu tenho compaixão por todas essas pessoas. They look so hungry. Elas parecem com tanta fome. You must send them away to get some food. Você tem que mandar eles embora para que eles busquem comida. And then Jesus says to Andrew, E aí Jesus diz para André, you feed them. você alimenta eles. What, me? Eu? He's in the deep end. He's off the cliff. Ele está ali, ele está no fundo, ele está na beirada. I think Andrew came back to Jesus and said, Eu acho que André voltou a Jesus e disse, actually, I've taken a second look and they don't look so hungry now. eu olhei melhor e eu acho que eles não estão com tanta fome. But sometimes God does that with churches. Sabe, às vezes Deus faz isso com as igrejas. Sometimes he does it with you. Algumas vezes ele pode ter feito com você. And I've noticed E eu with notei, discipling leaders and people discipulando pessoas e outros líderes, that people are ready to be discipled que as pessoas estão prontas para ser discipuladas when there's a stirring going on in their hearts. quando tem uma paixão no coração delas. It's very hard to disciple someone who doesn't want to be discipled. É muito difícil discipular alguém que não quer ser discipulado. We've been planting churches for a long time. A gente tem plantado igrejas por muito tempo Sometimes the churches get stuck. e às vezes as igrejas ficam presas. But God starts stirring things. Deus começa a mexer as coisas. Sometimes the stirring is circumstantial. Just stuff happens. E às vezes essa mexida pode ser só circunstancial, as coisas só simplesmente acontecem. Sometimes there's a stirring in their hearts. They just get so hungry for Às God. vezes tem essa mexida no coração delas e elas se tornam tão famintas por Deus. But it's always a time that signals change. Mas é sempre numa hora que sinaliza a mudança. And when a heart is stirred, you can travel a long way fast. E quando seu coração está movido, você pode viajar uma longa distância muito rápido. Now this verse, this prophecy was given to the children of Israel just before they went into the promised land. Sabe, essa profecia ela foi dada ao povo de Israel um pouquinho antes deles entrarem na Terra Prometida. And one person in particular is listening intently. E uma pessoa em particular está ouvindo muito atentamente. His name's Joshua. E o seu nome é Josué. And just think about what he's hearing and all the others with him. Pensa só, o que ele está ouvindo e todos os outros com ele. Who's with him? Quem estava com ele? Well, Moses is still alive at this point. Nesse ponto, Moisés ainda está lá. Caleb is still alive. Caleb ainda está vivo. But everybody else Mas- is about 25 or under. Mas todo mundo mais tem 55 anos ou mais. And they've never known anything other than living in the wilderness. Eles nunca souberam nada além de viver no deserto. Some Christians don't know anything other than living in a church. Alguns cristãos não sabem nada além de viver numa igreja. Same routine, day in, day out, same meeting, week in, week out. Mesma rotina, dia a dia, mesmas reuniões, semana a semana. But if God is doing anything in our day, with all that's gone on in the world, He is stirring things up. Mas se Deus está fazendo algo nos nossos dias, é que Ele está movimentando as coisas. And when He's stirring things up, I think we're about to see the biggest move of God ever in Europe. E quando Ele começa a mover as coisas dessa forma, eu acredito que nós estamos prestes a ver o maior movimento de Deus na Europa.
The nest has been stirred and ripped apart. O nosso ninho já foi mexido e começa a ser destruído. And so there's a kind of warning, a word, advice to these people as they're preparing to go into the promised land. Então existe esse aviso, essa palavra de cuidado, essa profecia, enquanto eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. I think there was a big different opinion amongst the crowd listening to that message. Eu acho que ouvindo essa mensagem, houve uma grande diferença dentro da multidão. And there are always different responses to change, aren't there? Sempre há respostas diferentes à mudança, não é mesmo? There are some people who just watch things happen. Algumas pessoas só assistem as coisas acontecerem. There are some people who just let things happen. Algumas pessoas que apenas deixam as coisas acontecer. There's others who say, "What's happening?" Outras vão perguntar, o que está acontecendo? There are some who defy what's happening. I'm not going to let change happen around here. Algumas vão desafiar o que está acontecendo. Elas vão dizer, eu não vou deixar a mudança acontecer aqui. But there are others who make things happen. Mas tem outros que estão fazendo acontecer. That's God's idea for the church. Essa é a ideia de Deus para a igreja. That's God's idea for disciples. Essa é a ideia de Deus para seus discípulos. That they don't leave this world the same way they found it. Que eles não deixem esse mundo da mesma forma que o encontraram. So, discipleship is not just lessons in a classroom. Então, discipulado não é apenas algumas aulas numa sala de aula. It's a journey in life with God Almighty. É uma jornada em vida com Deus Todo-Poderoso. And He now is telling them, these people, as they're getting ready to go into the promised land, life will not be the same as it was. E Ele está avisando agora para essas pessoas, quando elas estão prestes a entrar na Terra Prometida, que a vida não vai ser mais como era antes. And I don't think God wants our life here in Europe to be the same as it was. E às vezes a gente quer que a nossa vida aqui na Europa seja a mesma que já foi antes. The thing is, if you do the same old, you're going to get the same old, same old. Mas a verdade é que se você sempre fizer as mesmas coisas, você sempre vai ganhar as mesmas coisas. I know of pastors' forums all around Scotland that are praying for God to move. Eu tenho escutado sobre pastores em toda a Escócia orando para que Deus se mova. Praying for change. Orando por mudança. Praying for churches to grow. Orando por crescimento de Praying igrejas. for people to get saved. Orando para que pessoas sejam salvas. I don't do a thing. Mas não fazem nada. Program's the same. O programa ainda é o mesmo. In fact, I checked a few websites of some churches out this last week. Eu olhei o website de algumas igrejas esse final de semana. They've still got their Christmas program on it. Eles ainda estão com a programação de Natal lá. From last year, not next year. Do ano passado, não do próximo. But disciples and healthy churches are reaching forward, being stirred up and ready to go. Mas os discípulos e as igrejas saudáveis estão se movendo, estão prontas para o que está por vir. And as they pressed on into the promised land and Joshua then became the leader, Enquanto eles estão chegando na Terra Prometida, Josué se tornou o líder deles. a number of massive, significant shifts happened. Um número de várias mudanças extremamente significantes aconteceu. I think churches are healthy when they go from shift to shift. Eu acho que a igreja é saudável quando ela vai de mudança em mudança. Disciples grow when they go from one degree to another. Something happens. Discípulos crescem quando eles vão de um degrau para o próximo. Algo aconteceu. So here's a few things that changed. Então, aqui algumas coisas que mudam. The way they survived. A forma que eles sobreviviam. Watch this. Veja isso. The moment they crossed the Jordan River, O momento que eles cruzam o Rio Jordão, something catastrophic happened as Algo- far as these young people were concerned. algo catastrófico acontece, pelo menos segundo aqueles jovens. The manna stopped. O maná para. Just stopped. Só apenas para. Now, can you imagine you're 25 years of age? Você pode imaginar, você tem 25 anos de idade Every single day of your life, e cada um dos dias da sua vida, to get your food and to survive, para pegar a sua comida para você sobreviver, all you had to do was open your tent door, and there it was. tudo que você tinha que fazer é abrir a sua tenda e estava lá. That's all you had to do. É tudo que você tinha que fazer. It was just given to you.
Era dado para você, handed to you on a plate. entregado para você num prato. All you had to remember was that on the eve of the Sabbath, you collected twice as much. Tudo que você precisava se lembrar é que durante a tarde, no Shabat, você tinha que pegar o dobro. No queuing at the supermarket. É quase como um supermercado. No pushing your trolley down the aisle. Você não precisava nem empurrar um carrinho. Só estava lá. This is the way they've lived all of their lives. Era desse jeito que eles tinham vivido toda a vida deles. And all of a sudden, E it's de gone. repente, acabou. It's not there anymore. Não está mais lá. Instead, Mas no lugar, they crossed at harvest time. eles atravessaram o tempo de colheita. They ate the fruit of the land, Eles agora iam comer o fruto da terra. every part of which had seed in it. Cada desses frutos que tinha uma semente neles. So instead of just taking, Então, em vez de apenas pegar e they pegar, had to sow eles and tinham reap. que plantar e colher. Their whole economy shifted in a day. Toda a economia deles mudou em um dia. So many of our Christians are taught far more than they're living. Tantos cristãos não aprendem tanto assim quando vivem. Fed with outstanding word every week. Alimentados com palavras assombrosas toda semana. But disciples and healthy churches start shifting the dynamic. Mas o discipulado numa igreja saudável começa a mudar essa dinâmica. A few years ago, Alguns anos atrás, our church, first church that we planted in Scotland, nossa igreja, a primeira igreja que nós plantamos na Escócia, wouldn't break 100 people. não conseguia passar de 100 pessoas. I don't know if you've been there, Eu sei que talvez você esteja lá, já esteve lá. but no matter what I did, I couldn't get it through 100 people. Não importava o que eu fizesse, eu não conseguia atravessar 100 pessoas. I fasted, I prayed, Eu orei, eu jejuei, motivated the people. eu motivei as pessoas, I did just wouldn't break. mas eu não conseguia quebrar. Sadly, we were already one of the biggest churches in the city. E, infelizmente, a gente já era uma das maiores igrejas da cidade. But I grew more and more frustrated. E eu começava a ficar cada vez mais e mais Then frustrado. one day, Então, um dia, I'm sitting in my office eu estava sentado no meu escritório and I'm saying, God, why is this not moving? e eu orava, Deus, por que isso não está se movendo? And then God said to me, look at your diary. Então, Deus, ele falou para mim e disse, olha a sua dieta, Take a look at your diary. olha a sua dieta. Now, in those days, we used to have a file of fax. Anybody know what a file of fax is? Eu sei, antigamente a gente tinha fax. Alguém sabe o que é um fax? A hard copy diary, a book. A gente tinha uma cópia dos livros And I couldn't understand what God was saying to me. e eu não podia entender o que Deus estava dizendo para mim. So I began to look at my diary E eu estava olhando para o meu diário and I went through the week e eu vi a semana, and then the next week e a próxima semana, and the next month. e o próximo mês. And when I got to the third month in my diary, E quando eu passei para o terceiro mês, all the lights turned on. as luzes ligaram. I realized what God was saying to me. E eu percebi o que Deus estava dizendo para mim. Everything in my diary Tudo no meu diário, desculpa, was for the church I already had. era para a igreja que eu já tinha. There was nothing for the church I wanted. Não tinha nada para a igreja que eu queria. I had leaders meetings and prayer meetings and Bible studies and more meetings. Eu tinha reuniões e estudos bíblicos, depois mais reuniões. I had elders meetings and youth meetings and student meetings. Eu tinha encontros de jovem, encontros de estudantes, encontros. Everything was for the group I had. Tudo estava para a igreja que eu tinha. So I immediately made a shift. Então, imediatamente eu fiz uma mudança. I called my secretary in. Eu chamei a minha I secretária. said, book every community center and every school for the next 2 years, 3 times a week, within a 20-mile radius. Eu pedi para ela, alugue todo o centro comunitário de todas as escolas num raio de 25 milhas ao redor daqui por 3 vezes toda semana. And I put space and dates in my diary. E eu coloquei várias coisas no meu diário To hold what I called hope and healing meetings. para agora ter o que eu chamo de reuniões de esperança e cura. In 3 years, Em 3 anos, we had 35,000 people come to meetings. a gente teve 35 mil pessoas vindo a reuniões. I had the BBC, STV, Times,
Reader's Digest, and about 5 other papers come and write stories of what was happening. Eu tive diversos jornais, a BBC, o Times e vários outros vindo escrever matérias sobre o que estava acontecendo. And we began to see people healed and saved and filled with the Holy Spirit. E a gente começou a ver pessoas sendo curadas e salvas pelo Espírito Santo. You see, Veja, I had to be sowing and reaping. então, eu estava plantando e colhendo. Because if I don't sow, Porque se eu não plantar, I'm not going to reap. eu não vou colher. And we become very good as churches as waiting for people to come to our buildings A gente ficou muito bom como igreja em esperar que pessoas venham ao nosso prédio and come to our events. e venham para os nossos eventos. Now you can go to some parts of the world and you can get a good crowd like that. Você pode ir em algumas partes do mundo e conseguir uma multidão assim como essa. I was in Dallas a few weeks ago. Over 50% of the state go to church. Eu estava em Dallas na última semana e 50% daquela população vai à igreja. Less than 1% of Scotland, less than 1% will go to a church on a Sunday. Menos que 1% da Escócia vai para uma igreja ao domingo. So if I'm going to wait for them to come, I'm going to be waiting a long time. Então, se eu esperar para isso mudar, eu vou esperar por muito tempo. And when we're praying prayers like God bring them, E quando a gente faz orações do tipo, Deus, traga-os, and God said to us, go get them, e Deus nos diz, vai lá pegar, we got a problem, right? a gente tem um problema. No one encourage you. Ninguém está te Pastor, encorajando. look at your diary. What's in your program? Pastor, olha agora na sua agenda, o que tem And to programado. me, the first hallmark of a disciple of Jesus, his priorities have changed. Para mim, a primeira marca do discipulado de Jesus é que prioridades mudaram. His priorities and his diaries been affected. Os seus compromissos e as suas prioridades foram canceladas. Some things are beginning to look different. Algumas coisas começaram a parecer diferente. The second thing that happened was this. A segunda coisa que aconteceu foi isso. As they were being stirred up to go on into the promised land, Então, enquanto eles estavam lá sendo mexidos para ir para a Terra Prometida, the cloud disappeared. a nuvem desapareceu. Can you imagine? You're 25 years of age. Você pode imaginar, você tem 25 anos de idade, You've been born in the wilderness. você nasceu no selvagem, At night, there's the moon and the stars and the pillar of fire. e de noite você tem a lua, as estrelas e um pilar de fogo. It's always there. Sempre esteve lá. And when you get up in the day, there's the sun and the cloud pillar. E daí, durante o dia, tem o sol e o pilar de nuvens. You didn't have to worry about where you were supposed to go. You just followed the sign. Você não precisava se preocupar para onde você deveria ir, você só seguia o sinal. You didn't have to pray or seek God. Você não orava ou procurava Deus, You just watched a sign. você só andava atrás de um sinal. And when the sign moved, you moved. Quando o sinal se mudava, você se mudava. Then Mas agora, they go into the promised land and there's no more sign. eles estavam andando para a Terra Prometida e não tinha mais sinal. There's no sat nav. How are they going to find their way? Não tem sinal agora, como a gente vai achar o caminho? God had already spoken to Joshua. Mas Deus já tinha falado a Josué. And in Joshua chapter 1, Josué capítulo verse 1, 8, it tells us that versículo he was 8 to diz meditate in the word que ele deveria meditar na palavra, day and night. dia e noite. That he was going to do whatever the word says, E se ele fizesse qualquer coisa que a palavra dizia, because now the word was going to lead him. porque agora a palavra vai guiar o caminho. God's word was going to lead him. A palavra de Deus ia liderá-lo. And there is I know Christians who jump around the world when they think there's a revival hotspot somewhere. Eu vejo cristãos que eles correm o mundo quando eles veem um ponto de avivamento em algum lugar. But tuning into God's word, his written word, and his Holy Spirit word, Mas se você sincronizar com a palavra escrita de Deus, a palavra do Espírito, is the game changer that's needed in Europe. é que uma grande mudança é necessária na Europa. God's got a way, and it ain't coming by a sign, it's coming by a word. Deus tem uma palavra e não vai vir por um sinal, mas vem pela And palavra. when it comes by the word, E quando vem pela palavra, signs will follow. os sinais vão seguir. Because the Bible says, these signs shall follow them that believe. Porque a palavra diz que esses sinais seguem os que creem. And so we become a word, a living word,
a written word, a logos word people. Então agora você vai ter uma palavra viva que vai guiar as pessoas. And we become a prophetic word people. E esse povo vai virar um povo de palavra profética. And we allow God to lead us in the dynamic and the dimension of the supernatural. E agora Deus vai ser capaz de nos liderar numa dinâmica e numa dimensão sobrenatural. Our ministry is full of miracles. Nosso ministério é cheio de milagres. It's the only way we've ever gone anywhere. É o único jeito que a gente já chegou em qualquer lugar. Every miracle happened because of a word. Cada milagre aconteceu por causa de uma palavra. God took us into promised land living. E Deus nos levou para a terra prometida vivos. Let me give you an example, a story. Eu vou te dar um exemplo de uma história. In the middle of the last recession, No meio do nosso último recesso, 2008, 9, 10, 2008 até 2010, we bought nós compramos a bank, um banco, a big bank building, um grande prédio de banco, in the best location in the city of Glasgow. na melhor localização da cidade de Glasgow. It's right in the middle of 3 universities. É bem no meio de 3 universidades, It's right beside the main cathedral, é bem do lado de uma grande catedral and it's a brilliant building. e é um prédio lindo. It's not very old. It was built in 1990. Ele não é tão antigo assim, foi construído em The year we 1990, actually started in Glasgow. o ano depois que nós começamos em I Glasgow. think God had it built for me. Eu acredito que Deus construiu ele para mim. I just wasn't ready for it for another Eu só 25 não years. estava pronto para ele pelos próximos 25 anos. But this is what happened. Mas é isso que acontece. When God speaks, Quando Deus fala, I said, when God speaks, watch this. entenda isso, quando Deus fala, We had a building 3 miles out from the city center, nós tínhamos um prédio 3 milhas depois do centro da cidade. and we planted a congregation, a campus, bang in the hearts of the university students. E nós construímos um campus da nossa igreja bem do lado da universidade. And they grew, E ele cresceu. and they had nowhere to meet. E eles não tinham mais outro lugar para se encontrar. So we were in a nightclub. Então agora nós estamos numa boate. That was a good season. E isso foi uma boa temporada. But we filled the nightclub, Mas a gente acabou numa boate. and we had nowhere else to go. A gente não tinha mais lugar nenhum para ir. And the interesting thing about this nightclub was it used to be the #1 porn cinema in Glasgow. A coisa interessante sobre essa boate é que costumava ser o cinema pornô número 1 de Glasgow. Tell you what, the Holy Spirit is very powerful in a nightclub. Eu vou dizer, o Espírito Santo foi muito poderoso naquela boate. We had some great times in there. A gente teve momentos lindos lá. But the bank moved out of this building. Mas então o banco saiu daquele prédio. 5 floors. 5 andares. And it was exactly where we wanted it to be. E é exatamente onde a gente gostaria que ele estivesse. So I went out to look at it. Então eu fui lá olhar. It was for lease, for rent. E ele estava lá para alugar. And I only needed 1 floor. Eu só precisava de um andar. So I called the bank and said, would you lease me 1 floor? E eu liguei para aquele banco e perguntei, será que vocês poderiam me alugar apenas um andar? And somebody says yes, and the contract is drawn up. Eles disseram sim, então construíram um contrato And then it gets stuck. e daí ficou preso. The bank won't sign the contract. O banco ainda não tinha assinado o contrato, We can't get into the building. a gente não podia ir para o prédio And our group's got nowhere to go. e o nosso grupo não tinha lugar nenhum para ir. So we're praying. Então a gente começou a orar And I'm praying. e orar. God, you got to speak to me. What's happening? Deus, você tem que falar comigo, o que está acontecendo aqui? So one morning, Então uma manhã, I went down to this building at 5 o'clock. eu fui para aquele prédio 5 horas da manhã. I said, Lord. Senhor, And the Holy Spirit spoke to me. o Espírito Santo falou comigo. A word. Uma palavra. Why do you want to rent it when you can own it? Por que você quer alugar quando você pode comprar? Buy it. Compre. Well, that thought had never occurred to me. Well, esse pensamento nunca veio na minha cabeça, There was a little problem. mas tinha um pequeno problema. I had no money. Eu não tinha dinheiro. But this word was so strong. Mas aquela palavra foi tão forte. And then a number of small miracles happened. Então um número grande de pequenos milagres começou a acontecer. And I discovered that this building E eu descobri que aquele prédio was not actually owned by the bank. ainda não era do banco, não pertencia ao banco. It was owned by 2 Jewish guys. Ele pertencia a 2 judeus. The richest Jewish guys in Britain. Os 2 judeus mais ricos da Inglaterra. And here's another miracle. E daí aconteceu outro milagre. I got the cell number, the mobile number of one of these guys. Eu peguei o número de celular de um desses caras. So I phoned him up. Então eu liguei para ele.
His name was Tony Rubin. O nome dele era Tony Rubin. I said, Tony, we've never met. Eu disse, Tony, a gente nunca se conheceu. But you own a building in Glasgow. Would you sell me it? Mas você tem um prédio em Glasgow, você me venderia ele? His first response was, I don't have a building in Glasgow. A primeira resposta dele foi, eu não tenho um prédio em Glasgow. I said, yes, you do. It's your building. E eu disse para ele, sim, você tem, o prédio é seu. mistaken. Ele fala, não, você está I said, enganado. no, I've checked the contracts, the deeds. It's your building. Aí eu disse para ele, não, eu olhei o contrato, o prédio é seu. I'll call you back. Eu te ligo de volta. 20 minutes later, he calls me back. 20 minutos depois, ele me ligou de volta. You're right. We do have a building in Glasgow. Você está certo, eu tenho um prédio em Glasgow. These guys, Esses caras, they are the biggest property developers in the UK. eles são os maiores desenvolvedores de propriedade do Reino Unido. So he says to me, what does the church want with a bank? E daí eles perguntaram, o que uma igreja quer com um I banco? said, let's meet and I'll tell you all about it. Ele falou, então venha se reunir comigo que eu te conto tudo sobre. So I fly down to London and meet both these lovely Jewish guys. Então eu fui para Londres me encontrar com esses dois caras. E eu contei para eles tudo que Deus está fazendo conosco, e tudo que Deus tinha dito para a gente. And he said, you know what? E ele disse, quer saber? We're fourth generation property developers. Nós somos desenvolvedores de propriedades de quarta geração. We've never sold a building. Eu nunca vendi um prédio. We only buy. A gente só compra. But because you've told me what you've just said, Mas por que você me disse o que você acabou de me dizer? I'll sell you that building for what we paid for it. Eu vou te vender aquele prédio pelo que a gente comprou. So, Então, you haven't heard the miracles yet. e você ainda nem escutou sobre todos os milagres. Now, I don't know what the building's worth, Agora, eu não sei qual era o valor daquele prédio. and it doesn't really matter because I haven't got any money. E não importa muito porque eu não tinha dinheiro. And before I went into ministry, I was in business, right? E antes de eu entrar para o ministério, eu trabalhava com negócios. I like cutting deals. Eu gosto de fazer acordos. I get a buzz of doing a deal. Eu tenho essa vontade de fazer negócios. God said to me, Deus disse para mim, whatever number he gives you, qualquer número que Ele te der, accept it. aceita. That goes against my nature right there, right? Isso vai contra a minha natureza, bem aqui, tá bom? So I said, so what Então did eu it falei, cost you? tá bom, e quanto te How much do you custou? want for it? Quanto que você quer por ele? 2.5 million. 2,5 milhões. I said, deal. Fechado. So we shook hands. Então a gente apertou as mãos. And I bought a building with no money. Eu comprei um prédio sem nenhum dinheiro. And we have a great Then he says to me. Aí he então says to ele me, disse para mim, so how's the church going to pay for this building? então como que a igreja vai pagar esse prédio? I said, well. Eu disse, bem. I said, well, first of all, we tithe, right? Então, primeiro, a gente combinou, né? So he says, what's a tithe? Ele disse, combinou o quê? So now I'm surprised. I said, you're a Jew, right? Falou, nós damos o dízimo, né? Então eu falei, você é judeu, não é? And Perdão. he said, yeah. I said, do you go to synagogue? Never missed. Sim, eu sou judeu, vou na sinagoga, nunca perco. They're late 60s, never missed. Eles vão, tem os rituais, nunca And perco. you don't know what a tithe is? E eu não, No. eu sei o que é dízimo. So I said, look, you No know sé qué dice. Abraham? Você conhece Abraão? And he said, who's Abraham? Is he a property developer? Quem que é Abraão? Ele é um mantenedor de terra? We had a great time talking about his history and what God had done. And A gente teve um grande tempo ali conversando sobre a história dele, o que Deus fez. then he says this line as I leave him. Então ele disse essa frase enquanto eu saía. The bank O banco have 9 years left of a lease on that building. We'd leased them the building for 25 years. There's 9 years left. ele tem mais 9 anos de posse daquele banco. Whatever they will pay you to get out of that lease. Lease, a contract. They'll give you okay. money for them to walk away. É ok, então eles tinham mais 9 anos para sair daquele banco. Whatever they pay you, you can keep. Qualquer coisa que eles te pagarem, você pode ficar. So I come home, Então eu fui para casa, call the church together. chamei a igreja. Guess what? We bought a building, Adivinha, a gente comprou um prédio, but we haven't got any money. mas a gente não tem nenhum dinheiro. We had the building valued, and it was worth much more than that. A gente tinha a validação do prédio, que valia muito mais que aquilo.
The church gave sacrificially. A igreja deu sacrificialmente. We raised substantial sums. A gente conseguiu juntar bastante dinheiro. A bank said, yes, here's a mortgage. O banco disse, sim, aqui está o empréstimo. And then we went to the bank that had the building. Então eu fui para o banco que tinha o prédio. And I'd worked out that they needed to pay about 700,000 euros to us to walk away. Eles tinham que dar ainda mais 700 milhões de euros para a gente sair. 700 mil, desculpa, perdão. $1 million. $1 milhão. And the recession was just biting. E a rescisão estava chegando. And the bank said, we've no money, we'll give you 100,000. E o banco disse, nós não temos dinheiro, nós te damos 100 milhões. 100 mil, perdão. Números me confundem. The church gave all it could. Então a igreja deu tudo que pôde. The amount of mortgage we were offered now had gone down because of the recession. E por causa da rescisão, o tanto de empréstimo que nós poderíamos pegar diminuiu. And we had a 700,000 gap that we couldn't meet. E nós tínhamos um gap de 700 mil que nós não podíamos chegar. So we couldn't get into the building. Então nós não podíamos entrar naquele prédio. And then a bigger problem happened. E aí um problema maior ainda aconteceu. People in the city got to hear that the building was for sale and began to outbid us. Algumas pessoas na cidade ouviram que aquele prédio estava à venda e começaram a vir também ofertar. So my lawyer said, you got to go back to those Jewish guys and get a contract. I only had a handshake. Então o meu advogado, ele chegou para mim e disse, você tem que voltar para aqueles caras judeus e fechar um contrato. Você só tem um aperto de So I mão. went back to them. Então eu fui atrás Said, very deles. sorry, my lawyer says I need a contract. E eu disse para eles, me desculpa, mas meu advogado disse que eu preciso de um contrato. They said, Andrew, you don't need a contract. We've given you our word. E ele disse, Andrew, você não precisa de um contrato, eu te dei a minha palavra. And you know what? They kept their word till the deal was done. E sabe o que? Eles cumpriram a palavra deles com o acordo que eles Says fizeram a lot comigo. for them, huh? E isso diz muito sobre eles. But we're stuck. Mas nós estávamos presos. We can't go forward. We don't have enough money. Nós não tínhamos dinheiro suficiente para avançar. We can't complete. Nós não podíamos completar. So we start calling people together for prayer. Mas daí eu comecei a reunir as pessoas para orar. 1 hour a morning. 1h de manhã. God, give us a breakthrough. Deus, ajude-nos. Watch this. This is the miracle. E veja isso, este é o verdadeiro milagre. As we finished that prayer meeting one morning, Quando nós terminamos a reunião aquela a manhã, businessman comes to me um homem de negócios veio até mim. and he says, Andrew, the Holy Spirit said E ele disse, Andrew, o Espírito Santo disse that I should give you this number. que eu deveria dar para você este número aqui. It's a mobile number. É um número de celular. And he wrote it on a tatty piece of paper. E ele escreveu num pedaço de papel. I said, what is it? E eu perguntei para ele, o que é? He said, this is a guy Esse é um cara, ele disse, that I know works que eu for conheço that que bank trabalha para o banco, that you're trying to get the deal done que with. você está tentando fechar o seu negócio. He might help you. Talvez ele te ajude. Okay. Eu falei, tá bom, But there's a problem. mas tem um problema. He now lives in Sydney, Australia. Agora ele vive em Sydney, na Austrália. Oh, and I haven't seen him for 9 years. E eu não vejo ele há 9 anos. What would you do with that number? O que você faria com aquele número? I went, yeah, right, thanks. Eu fiz, valeu, obrigado. And I forgot all about it. E eu esqueci tudo sobre aquilo. I forgot all about it. Eu esqueci daquilo. That man had heard the Holy Spirit, right? Mas aquele cara ouviu o Espírito Santo. 2 weeks later, 2 semanas depois, we're still praying, a gente ainda estava orando. and I'm just driving down the road. E eu estava orando, eu estava And the dirigindo Holy pela rua. Spirit says to me, E o Espírito Santo disse a mim, phone that number now. ligue para aquele número agora. Now. Agora. Right this minute. Agora, nesse minuto. So I pull the car over. Então eu parei o I carro. think, have I still got the number? Pensei, eu ainda tenho o número. It was in my wallet. Estava na minha carteira. So I start calling the number. E eu comecei a ligar para aquele And in my número. mind, I'm saying, what am I going to say to a guy in Sydney, Australia that I've never met? E na minha cabeça eu estava pensando, o que eu vou dizer para um cara que está em Sydney, na Austrália, que eu nunca vi antes? And what time is it there? Que horas é lá? And then he answers. E daí ele me respondeu. This is what he says. Isso é o que ele disse. Sorry, can't talk now. And hangs up. Ele disse, desculpa, não posso falar agora. E desliga.
But he doesn't hang up. His line's left open. Mas ele não desliga. A ligação ainda And está I de can pé. hear him talking E eu posso ouvir ele falando in a group of men. num grupo com And this homens. is what he says. E é isso que ele diz. That Destiny Church in Glasgow, what do they want? Aquela igreja Destiny em Glasgow, o que eles querem? 600,000, 700,000, whatever they want, give it to them. Não importa o número que eles pedirem, dê para eles. I'm like this E eu estava assim, for about 20 minutes. por pelo menos 20 minutos. So, what do I do with that information? Então, o que eu faria com aquela informação? So I phoned the bank in Glasgow. Então, eu comprei o banco em The Glasgow, person in charge contratei o of banco em the Glasgow. property deal comes on the phone. E a pessoa que estava cuidando daquele acordo comigo, It's ele a vem. lady, and she says to me, "So, you're going to take out 100,000, are you?" É uma moça que ela diz, então você vai pegar 100 mil, né? I said, "No, no. You're going to give me 700,000." Não, 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 não. Você vai me dar 700 mil. She said, "And how do you work that out?" E ela me perguntou, então como é que você vai fazer isso? So I said, "Phone this guy in Australia. He'll tell you." Eu falei, liga para esse cara na Austrália, ele vai te dizer. 2 weeks later, 2 semanas depois, I had a check for 700,000. eu tinha um cheque para 700 mil. The man, Aquele homem, who was from Glasgow, que era de Glasgow, had been promoted to the bank's head office in Sydney, Australia. ele foi promovido para o escritório-chefe daquele banco na He was Austrália. in charge of global property. Ele estava encarregado de propriedades no mundo todo. And in the second I called him, E no segundo que eu liguei, he was talking about us. ele estava falando sobre nós. A word. Uma palavra. I said a word. Eu disse uma palavra. A word can open anything. Uma palavra pode abrir qualquer coisa. Live in the written word. Viva na palavra escrita. Let the word live in you. Deixa que a palavra dele vive em você. And when the word is in you, E quando a palavra está em and the você, word comes to you, e a palavra passa por você, anything can happen. qualquer coisa pode acontecer. Now that's a healthy church. Agora, isso é uma igreja saudável. And that's a healthy disciple. E isso é um discipulado saudável. It's not just teaching someone the principles of what you should be doing, Não é sobre apenas ensinar princípios das coisas que você deveria estar fazendo. bringing them into the dynamic life that God always intended. É sobre trazer eles para a vida que Deus sempre teve para eles. So that when they hear, they speak. Então, quando eles escutam, eles dizem, eles falam. One thing connects with another. E uma coisa vai conectando com a outra. God moves the whole E thing Deus forward. mexe tudo para frente. As the eagle stirs up its nest, so stir I you up. Então, assim como a águia bagunça o ninho dela, Deus vai te bagunçar. But these principles are for everybody and anyone. Esses princípios são para todos e para qualquer um. Get the word out, sow it, wherever Pode, you can. repete, fala essa palavra em qualquer lugar que você puder. Don't wait for people to come to you. If you in Europe, if you waiting for people to come, you'll wait 1,000,000 years. Na Europa, não espere as pessoas. Se você for esperar as pessoas, você vai esperar elas 1 milhão de anos. Gotta get the word out. Então você tem que levar a palavra para fora. And then you're going to live by that word. Let the word lead you. Então, quando você viver sobre essa palavra, deixa a palavra te liderar. Maybe a couple of other things that we'll wrap up. Talvez tenha mais algumas coisas que a gente pode falar. Joshua had to have courage Josué teve que ter coragem and boldness. e ousadia. Be strong and have a good courage. Que ele fosse forte de coração. And he had to have a resolute trust in God. E ele tinha que ter uma fé inabalável no Senhor. Here, one of the brothers speaking today has already told us, Um dos irmãos que falou aqui hoje já nos disse. when you have nothing, you have to trust God. Quando você não tem nada, você tem que confiar em Deus. When you get stuff, you trust your stuff. Quando você ganha as coisas, você começa a confiar nas coisas. But God will shake you up to stop you trusting your stuff. Mas Deus está mexendo com você para que você pare de confiar nas suas coisas. And if necessary, pull it away from you E se for necessário, Ele vai tirar de você. to stir you up and to get going. Para te mexer o suficiente para que você continue avançando. And the interesting thing is, when we read that verse in Deuteronomy, Uma as coisa the inter- eagle stirs up its nest, É interessante quando você lê esse versículo em Deuteronômios que a águia mexe no ninho dela. the Hebrew word for stir A palavra em hebraico para mexer means awakening.
quer dizer avivamento, acordamento, levantamento, So despertamento. when you are praying for awakening, you're praying for a stirring and a shaking. Então, quando você está acordando para um despertar, você está orando para ser mexido. And do you know? E você sabe, Some of the biggest miracles in the Bible alguns dos maiores milagres da Bíblia happened in the book of Joshua. aconteceram no livro de Josué. I don't know if anybody else has said to the sun, stand still. Eu nunca vi ninguém mais dizendo para o sol, fique parado. I wish I could do that in Scotland. Eu queria muito poder fazer isso na Escócia. You guys in Portugal, they say, sun, move, and we'll say, sun, come. Vocês aqui em Portugal, vocês estão dizendo, sol vai embora, e eu estou dizendo lá na Escócia, sol vem para cá. But it's having an implicit trust. Mas é sobre essa simples confiança, To me, discipling people que quer dizer que discipular pessoas is trying to bring them to the place é tentar trazê-las a este lugar, where they trust God too. onde eles também vão confiar a Deus. When they trust God for their finances, Quando eles confiam a Deus com as suas finanças, or for a healing, or for a breakthrough. por cura, por quebrantamento. As they trust, so they move forward. Enquanto eles confiarem a Deus, eles também vão se mover para frente. And as we move into what God's got for us in Europe, E enquanto nós nos movemos, o que Deus tem para nós aqui na Europa, you know, reading the books ain't going to cut it. lendo os livros, eu tenho que dizer. Calling in the consultants is not going to make it. Quando acontece? Calling in a consultant is not going to make it. Chamar para. We need God. We need God. Nós precisamos de Deus. Perdão. Amen. Amém. Isn't that amazing? If God called you, He's with you. Se Deus te chamou, Ele está com você. What you're on, He's up on. O que você está trabalhando, Ele está sobre isso. You know, we rejoiced at the first Christmas when the angel said His name shall be called Emmanuel, God with us. Sabe, no primeiro Natal, quando o anjo disse que o seu nome será chamado Emanuel, That truth has been superseded aquela verdade tem sido enraizada, because Pentecost happened. porque o Pentecostes It's no aconteceu. longer God with us, Não é mais Deus conosco, it's God in us. é Deus em nós. That's a big step forward. God in us now. Isso é um passo grande à frente. Deus está So wherever you na go, gente. God goes, right? Então, So quando você let for, that God inside you loose, então deixa esse Deus dentro de você solto. and anything can happen. E qualquer coisa pode acontecer. And I've become so aware that the only way we are going to get anything done, Nós we can have plans and strategies and programs, but we need God. a gente tem que saber que a gente pode ter planos, programas e planejamentos, mas a gente precisa de Somebody Deus. needs to trust Him. E a gente simplesmente precisa confiar nele. And one final thing, I was going to say a bit more, but E uma última coisa para terminar. Eu ia dizer um pouco mais, mas as the church moves forward, assim como a igreja vai para frente, and as the disciple moves forward, enquanto os discípulos se movem para it must frente, always a gente tem que sempre be saturated ser saturado, encharcado in the grace of God. na graça do Senhor. The first city that they had to get by, get through, get over was Jericho. A primeira cidade que eles tinham que atravessar, dominar, era Jericó. And God had marked Jericho out for destruction. E Deus tinha marcado Jericó para a destruição. Even in Genesis 12, God tells Abraham that the fullness of the sins of the Amalekites will come one day and God will judge them. Em Gênesis 12, Deus já tinha dito a Abraão que o pecado dos amalequitas teria que ser pago. So God's judgment gun with his crosshairs Então o julgamento de Deus veio com aquela cruz. are on Jericho. A visão dele estava em Jericó. A mira dele. And they're not just on Jericho, E não somente em Jericó, they're on the walls of Jericho. mas nas paredes de Jericó, nas muralhas. Right? It's coming in, it's like a laser beam É pointing quase in como um that raio direction. laser apontado assim direto para as muralhas. And there was reasons why God was judging them, which is another subject. E tem algumas razões para que Deus estava julgando eles, mas isso é outro assunto. But the cross has the laser beam. Mas então ele tinha a mira ali, aquele raio laser. Let me put it like this.
E seria mais ou menos assim. The most dangerous place on earth in that moment were the walls of Jericho. O lugar mais perigoso do mundo naquele momento eram as paredes, as muralhas de Jericó. They were marked for destruction. E elas estavam marcadas para They were gonna destruição. come down and Joshua was going to go. Elas iam ruir e cair no chão e Josué ia atravessar. But there was a woman who lived in the wall. Mas tinha uma mulher que morava dentro daquelas muralhas. Her name was Rahab, a prostitute. O nome dela é Raabe, a prostituta. She lived in the red light area. Ela vivia naquele lugar, aquele que estava marcado. There wasn't a worse place on planet Earth to live. Não era o pior lugar da Terra para se estar. Nowhere worse. Não tinha pior. The judgment of God was coming. O julgamento de Deus estava mirado ali. And then we know the story. She hid the spies. Então a gente sabe da história, ela escondeu os espias. And as a result, she says to the spies, E como resultado, ela diz aos espiões. she said, would you show me, this is the verse, would you show me kindness? Está escrito assim: será que você pode me mostrar gentileza? That's a beautiful Hebrew word. Essa é uma palavra linda em The hebraico. word is chesed, A palavra hesed. loving kindness. É uma gentileza amorosa. Mercy I don't deserve. Misericórdia que eu não There's mereço. nothing I can bring to this table. Não tem nada que eu possa trazer para essa mesa. There's not a thing I can do here. Não tem nada que eu possa fazer Would you aqui. show me chesed? Mas será que talvez você poderia me mostrar esse So hesed? you know the story, right? Então você sabe a história, sabe? The spies said, hang a red cord outside your window. Os espias disseram: pendure uma corda vermelha sobre sua janela. I love to think of that as the blood of Jesus covering her E eu already. gosto muito de pensar que aquilo representava o sangue de Jesus naquele lar. And they said to her, Então eles disseram a in ela, response to her request, em resposta what ao she que você said? fez, ao que Will você you- disse, will ao you seu show pedido. chesed? Will you show loving kindness? Será que você mostraria hesed? Você me, mostraria gentileza e amor To para me, mim, my mother, my father, para minha mãe e para meu pai, my brothers, my sisters, os meus irmãos e irmãs and all my stuff? e todas as minhas coisas? So they said, all right, put it all in your house. Então ele disse: beleza, só colocar tudo dentro da sua casa. And when the judgment moment came, Então quando o julgamento chegou and they blew the trumpets and shouted the shout, e os trompetes e as trombetas foram tocados the entire walls of Jericho fell flat, except e toda a muralha de Jericó caiu ao chão, a menos one house that stood standing, uma única casa que ficou em pé, the prostitute's house. a casa da prostituta. The grace of God. A graça do Senhor. They took her and her family into the camp. Então eles levaram ela e a família para o campo. Not only was grace extended to her and her family, Não somente a graça de Deus foi dada para ela e sua família, but twice she appears in the New Testament. mas ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. In Matthew, she's in the family tree of Jesus. Em Mateus, ela está na família, na árvore genealógica de Jesus. And in Hebrews 11, the faith is shown up as exemplary. E em Hebreus 11, a fé dela é mostrada como um exemplo. Tradition says she married the spy. A tradição diz que ela casou-se com um dos espiões. One thing's for sure, she went on to have a grandson. His name was Boaz. Uma coisa, nós temos certeza, ela teve um neto que seu nome era Boaz. He married Ruth. Ele casou com Ruth. Chesed, covenant love, came into that family. Hesed, o amor de Deus, They went foi on- trazido àquela família. They went on to have a grandson called David. Eles tiveram outro neto chamado Davi. See, as we're moving forward with the grace of God, it starts sweeping people up in it. Veja, então quando a gente está se movendo, a graça do Senhor começa a varrer as pessoas. And the grace of God will take disenfranchised people who have no right in any of this and bring them right in Então and a push them graça do forward. Senhor vai pegar pessoas que não tinham direito nenhum sobre isso, mas começar a limpá-las e empurrá-las para frente. They will probably be your best disciples. Esses provavelmente serão os seus melhores discípulos. So as we move forward, Então quando a gente começa a mover I para want an frente, awakening, then I want a stirring and a shaking. eu quero um despertamento, então eu quero um meximento e uma mistura. Let's decide to do things differently. Então vamos decidir fazer coisas diferentes. Look for God's leading in it. Procurar para o que o Senhor está dizendo sobre isso. Get every building God wants you to have. Todo prédio que o Senhor quer que você tenha, Touch every city He's got in mind. em qualquer cidade que Ele puder pensar, And let's see do amazing things in Europe in our e day. deixe que Ele faça coisas incríveis na Amen. Europa nos nossos Amen. dias. Amen. Amém. Vamos orar? Shall we just pray a moment? I'd like to pray. Eu gostaria de orar aqui agora nesse momento. If your heart is hungry Talvez se o seu coração está faminto
For God just to break in on you, break in through you, and break out from you. Just lift your hands up in the Se air. você está sentindo essa fome por você, através de você, em você, levante suas mãos. I want to pray for you. Eu quero orar por você. We thank you, Heavenly Father, for your awesome grace Nós te agradecemos, ó Pai Celestial, pela sua incrível graça and the blood of Jesus e pelo sangue de Jesus and the power of God e o poder de Deus and the significance of your word. e a sua palavra e a importância dela. And we call on you now in E nós Jesus' te name. chamamos agora, em nome de Jesus. And into every heart reaching. Alcance cada coração aqui. We pray, Lord, that you would unstick us, Nós oramos, Senhor, nos mexa, shake us loose, nos chacoalhe, stir up our hearts, mexa com os nossos corações and send us out again. e nos envie novamente. I pray to every person whose hands are reaching here Eu oro por cada pessoa que estão com as mãos levantadas that aqui, there would be a fine tuning into the word of God. que elas escutem a palavra do Senhor, That it won't just be a good plan, it'll be a God plan. que não seja apenas um bom plano, mas um plano do Senhor. That those areas that have been locked up for so long, give them the key. Aquelas coisas que estavam presas por tanto tempo, dê a eles a We chave. call forth a harvest, Lord. Nós clamamos por uma colheita, Senhor. We call forth the increase. Nós clamamos por um aumento. We call forth an advance. Nós clamamos por avanços. Let your great grace flow Que a sua graça imparável flua. in Jesus' mighty name. No nome poderoso de And all Jesus. God's people said, E por tudo que foi dito. Amen. Amém.